Patacorê Ogum! Salve, salve a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Umbanda Templo Teu. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você alguns aspectos, algumas curiosidades sobre Orixá Ogum. Então fica comigo até o final deste vídeo e vamos conferir. Eu sou Anderson Maciel, fundador do Templo Teu. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos que vamos colocando aqui semanalmente para você. E vamos lá, nosso assunto hoje é Ogum, este grande orixá que está presente conosco na nossa vida, na natureza e em todo o universo. Vamos falar um pouquinho deste orixá agora para entendermos melhor. Então eu trouxe alguns aspectos, trouxe algumas curiosidades sobre este orixá e no final deste vídeo eu vou trazer para você um esclarecimento sobre qual é a melhor oferenda que podemos fazer para agradar o nosso orixá Ogum. Então fica comigo até o final deste vídeo e com certeza você vai descobrir e vai se esclarecer, trazer um clarão para a consciência sobre qual é a melhor oferenda que podemos fazer. Então vamos lá falar um pouco sobre Ogum, Patacori Ogum, Ogunhê. Ogum, muitas vezes considerado o orixá da guerra, o orixá da força, o orixá impetuoso, audaz, simbolizado muitas vezes como um cavaleiro, um guerreiro, montado em um cavalo imponente e com uma grande armadura, espada e lança na mão. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre Ogum. Qual a linha de Umbanda que Ogum trabalha? Ogum, como orixá da lei e da ordem, trabalha na linha da lei. Então, Ogum trabalha na linha da lei. Ogum pode ser considerado o próprio orixá da lei, a própria força da lei de Deus agindo na terra em tudo e em todos. Assim nós podemos identificar a força de Ogum agindo sobre os seres, agindo sobre as coisas, agindo no universo. Ogum é a própria lei, em ação, em tudo e em todos. Atribuição de Ogum. Qual a atribuição? O que Ogum vem fazer? O que Ogum vem manifestar em terra? Ogum, como atribuição, ele vem como um ser ordenador, trazendo ordem para as coisas. Ogum vem como a lei, a organização, trazendo ordem, trazendo retidão, trazendo abertura nos nossos caminhos, abertura para as nossas conquistas, vem nos fortificando para alcançarmos os nossos objetivos. Então, a atribuição de Ogum, nós podemos colocar aqui como ordenador. Ordenador. Ordenador, o grande ordenador das coisas. Ele vem ordenando através do cumprimento da própria lei. Como Ogum, ele é o senhor da lei, através da lei as coisas vão se organizando, vão se ordenando, se colocando em ordem. E quais são os elementos de Ogum? Ogum, ele trabalha sobre o elemento ar e o elemento fogo. Então nós podemos colocar aqui Ogum trabalhando com o elemento ar e o elemento fogo. São elementos de Ogum.
símbolos de Ogum. Quais são os símbolos que representam Ogum? Então, como eu falei antes, Ogum muitas vezes é representando aquele cavaleiro imponente, empunhando uma espada em sua mão, empunhando uma lança para matar o dragão, empunhando um escudo de proteção. Então, Ogum traz como símbolos espadas, lanças, escudos. São símbolos que representam Ogum. Pontos da natureza. Qual é o ponto da natureza onde nós podemos sentir a força de Ogum? Então, como Ogum é aquele senhor que abre o caminho, é o orixá que desbravou, que criou o primeiro caminho aonde todos os outros pudessem passar, Ogum rege os caminhos, as trilhas, aquele caminho que já foi aberto, as estradas. Então, podemos colocar como ponto da natureza trilhas, caminhos, estradas. Todos estes trilhos, caminhos, estradas que foram abertos pela força de Ogum. Ogum é aquele que abre, é aquele que desbrava, é aquele que faz a primeira incursão, é o pioneiro. Então Ogum rege nos pontos da natureza todos os caminhos, todas as estradas, todas as trilhas onde nós podemos passar agora. Então, só para dar uma elucidação neste ponto da natureza, tente visualizar uma mata fechada, totalmente fechada. E de repente, você vê nesta mata um caminho aberto, uma trilha aberta. Saiba que nesta trilha que foi aberta dentro desta mata muito densa e fechada, foi aberta pela força, a energia, a audácia de Ogum, através da sua força ou até mesmo através de alguém agindo com esta força imponente de Ogum, utilizando ferramentas para abrir esta picada no meio de uma mata ou uma trilha. Por isso, o ponto da natureza são trilhas e caminhos. Metal de Ogum. Qual o metal que está ligado a Ogum? O ferro. O ferro. Então, o ferro é o metal que está ligado a Ogum. Por isso, Ogum está ligado a todas as ferramentas, a toda uma tecnologia, a toda uma inovação, porque Ogum é o Senhor que forjou, através da força do fogo e do ar, forjou o ferro, até que ele se tornasse uma ferramenta e pudesse ser utilizado para abrir, para desbravar, para dar caminho e continuidade a um crescimento e a uma tecnologia. E agora a cor que está relacionada ao Ogum. Nós temos algumas cores que estão relacionadas. Então nós temos a cor vermelha, a cor laranja, que está ligada a Ogum, que são cores fortes, cores quentes, que trazem uma imponência e uma força, um calor. Então nós podemos colocar aqui o vermelho, e também o laranja. São as cores ligadas a Ogum.
Flores. Quais são as flores que estão relacionadas a Ogum? Então, a flor mais conhecida que está ligada a este orixá é o cravo vermelho. É o clássico, muitas vezes ofertado aos trabalhadores, às entidades de Ogum. Então, nós podemos colocar aqui o cravo vermelho. Cravo vermelho. Vermelho. Isto. Temos também uma flor que se chama antúrio vermelho. Podemos também utilizar cravos brancos. Podemos também utilizar rosas vermelhas. Mas a flor principal de Ogum é o cravo vermelho. Ervas. Quando nós falamos em ervas de Ogum, geralmente a primeira erva que vem na nossa mente é a espada de Ogum, porque é muito simbólico a espada. Então nós colocamos aqui como erva primeira a espada. Espada de Ogum. Espada de Ogum. Mas você pode também anotar aí para você outras ervas que compõem as ervas de Ogum. Então nós temos a folha de romã, nós temos o quebra-tudo, temos lança de Ogum e muitas outras ervas, folhas de eucalipto e muito mais. Em outra oportunidade, vou fazer um vídeo falando somente das ervas de Ogum que podemos utilizar, mas essa é a mais clássica e conhecida. Qual o planeta que está ligado à força de Ogum? Marte. Nós temos aqui uma referência planetária. Planeta Marte está ligado à força de Ogum, está correlacionado com a energia, com a força de Ogum. Qual chakra que Ogum movimenta em nós como seres humanos? Então, Ogum está relacionado conosco através do nosso chakra laríngeo. Então, vamos colocar aqui o chakra laríngeo. Laríngeo. Chakra laríngeo. É onde Ogum se manifesta no nosso corpo. Muitas vezes nós estamos falando, nos expressando, movimentando esta força, esta energia que vem dentro de nós e movimentamos tudo isso através da palavra. Então, a palavra lançada é uma espada, é uma flecha e está correlacionada à energia de Ogum. Então, por isso, Ogum rege o nosso chakra laríngeo. Qual a bebida que podemos servir para Ogum? Tradicionalmente, a cerveja branca. Cerveja branca. Temos que citar cerveja branca porque existe a cerveja preta que são ofertadas a outros orixás. Mas com certeza existem entidades de Ogum que bebem vinho tinto, vinho branco, água pura. Então isto é relativo. Aqui estou dizendo a bebida tradicional que Ogum bebe. E claro, falando de Ogum, falando de orixá Ogum, existem muitos outros aspectos que inclusive não coube aqui no nosso quadro, que estão relacionados com Ogum. Existe o animal que está relacionado a Ogum, que podemos citar o primeiro, que é
o cavalo, que é um grande companheiro de combate, de guerras, que está relacionado ao Ogum. Podemos citar outras coisas como pedras que estão relacionados ao Ogum e à força de Ogum, e muitos outros aspectos, como o dia da semana, a hora de Ogum. Mas nós precisamos, às vezes, de muito mais tempo para continuarmos falando sobre Ogum, que é um orixá que nós poderíamos ficar um dia inteiro falando sobre a energia e a força de Ogum. Mas aqui neste vídeo eu trouxe alguns aspectos, algumas curiosidades sobre o orixá Ogum, para que a gente possa se esclarecer cada vez mais. E frutas de Ogum, como a laranja de umbigo, que é a principal fruta recebida por Ogum, e muitos outros aspectos. E agora, como eu lhe prometi, qual é a melhor oferenda que podemos fazer ao nosso orixá Ogum para realmente agradá-lo, além de velas que nós podemos acender, além de flores, de bebidas, de charuto, daquela famosa costelinha com 7 costelas assada para Ogum com farofinha? Tudo isso, o que mais nós podemos oferecer para agradar o nosso orixá Ogum? Que é realmente aquilo que nós vamos desprender de coração. Então, além de todas estas ofertas, este axé que nós podemos servir para o nosso grande orixá Ogum, nós, como seres humanos em evolução, podemos oferecer para o nosso orixá Ogum o nosso verdadeiro reconhecimento por este orixá da lei, da ordem, da organização e da disciplina. Sendo nós mais organizados, sendo nós, como seres humanos, seres mais concordantes e aceitadores de uma lei na nossa vida, agindo com retidão, agindo com tranquilidade, sem fazer guerras, tendo mensuração sobre as nossas ações, entendendo que a nossa vida deve ser uma vida organizada, uma vida dentro de uma ordenação, dentro de uma legislação, onde Ogum é o grande Senhor da lei. E quando nós, filhos de Ogum, reconhecemos que a lei e a ordem devem fazer parte do nosso dia a dia, nós estamos nos entregando com amor e devoção a este grande orixá que rege os nossos caminhos, que nos abre as portas para nossas conquistas através da sua força da lei e através da sua força da ordem no nosso caminho e na nossa vida. Então, com certeza, a melhor oferenda que podemos fazer para Ogum é a nossa própria lapidação do espírito e da alma, aceitando verdadeiramente esta força magnífica da lei e da ordem na nossa vida em todos os dias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, comente este vídeo e continue seguindo o nosso trabalho aqui no nosso canal Umbanda Templo Teu. Um grande axé e saravá a todos!